Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu fiz uma mochila em crochê. Ela foi bem fácil de fazer. Os materiais que eu utilizei foram barbantes, um na cor vermelha e outro na cor branca. O da cor vermelha eu usei o número 8 e o na cor branca foi o barbante de número 6. Eu usei uma única agulha que foi a agulha de número 4. E não deixem de colocar nos comentários as suas dúvidas e sugestões para novos trabalhos. Então, pessoal, para começar o nosso trabalho, precisamos fazer um círculo mágico. Depois de fazer esse círculo mágico, vamos fazer 3 correntinhas. Depois vamos fazer mais 19 pontos altos, fazendo então a primeira carreira com um círculo. Na segunda carreira, nós vamos dar um aumento. Cada ponto anterior vai ter 2 pontos, ou seja, vão ficar 40 pontos altos, sempre começando com 3 correntinhas. Na terceira carreira, eu apenas repeti a quantidade de pontos altos, ou seja, continuaram 40. Na quarta carreira, eu já dei um aumento. Cada ponto alto eu fiz mais 2 pontos altos, ficando no total de 80 pontos altos. Na quinta e na sexta carreira, eu apenas repeti a quantidade de pontos altos. Foi só mesmo para aumentar o tamanho do trabalho. Eu não aumentei pontos nenhum, eu apenas fui repetindo, ficando assim 80 e 80 também. Depois de terminar o nosso trabalho, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Com a agulha, vamos por trás, dessa forma aqui. Trazendo a agulha para frente, no próximo ponto alto, vamos envolver a agulha dessa forma assim, tirando a agulha por trás, vamos puxar uma laçada, com a laçada na agulha, faça 3 correntinhas. Lace a agulha novamente, introduza a agulha por trás, no próximo espaço, saindo pela frente. E envolva o próximo ponto alto, dessa forma que eu estou fazendo. E saia por trás novamente, puxando uma laçada. E faça o ponto alto. Novamente, lace a agulha. Introduza a agulha por trás, saia pela frente, envolva o próximo ponto alto, puxe uma laçada e faça um ponto alto. Novamente, lace a agulha por trás, envolva o próximo ponto alto, saindo por trás novamente. Puxa a laçada e faça um ponto alto. Novamente, lace a agulha por trás, saia pela frente, envolvendo o próximo ponto alto, saindo por trás e puxando uma laçada. E faça um ponto alto. Novamente, lace a agulha, saia pela frente, envolva o próximo ponto alto, saindo por trás, puxe uma laçada e faça o ponto alto. Dessa forma, ele vai ficar um ponto alto em relevo. Vamos seguir essa etapa dessa forma até chegar onde iniciamos. Então, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Para finalizar essa etapa, nós vamos laçar a agulha. Vamos envolver o último ponto alto, puxando a laçada, fazendo outro ponto alto. Vamos fechar lá no início, onde fizemos as 3 correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo.
Então, vamos fazer 3 correntinhas. Agora, vamos dar continuidade, fazendo carreiras de pontos altos. Essas carreiras que estamos fazendo agora, ela vai ser feita da seguinte forma. Em vez de pegar no centro dessas duas abinhas aqui, nós vamos pegar aqui por trás. Assim, ó. Fazer bem devagar para vocês entenderem. Laçando a agulha, vindo aqui por trás, saindo pelo centro, puxando a laçada e fazendo outro ponto alto. Novamente. E nós vamos fazer assim essas próximas carreiras, todas com os pontos altos dessa forma. Chegando aqui no final, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fazer assim em todas as carreiras. Então, pessoal, aqui eu já terminei de subir a base da mochila. Aqui eu subi 17 carreiras, todas daquela forma que eu ensinei anteriormente. Só a carreira de número 17 que eu fiz um pouco diferente, eu vou mostrar agorinha. Aí o tamanho da bolsa, ela ficou no total de 27 centímetros. Aí, se vocês quiserem continuar, fazer mais carreiras, fazer 18, 19, aí vocês fiquem à vontade. Eu preferi ela desse tamanho aqui mesmo. Aí, a carreira de número 17, que é a última carreira, no caso aqui, para as 17 carreiras, eu fiz um pouco diferente. Eu comecei normalmente, como eu ensinei, subi as 3 correntinhas e fui fazendo. Aí, eu fiz 26, aliás, eu fiz 29 pontos da mesma forma. Esses pontos, eles ficaram no total de 28 centímetros. 28 centímetros. E aí eu mudei, fui fazendo pontos com espaços, que é pra passar a correntinha pra fechar a bolsa. Aí eu fiz esses 29 pontos, que ficou uns 28 centímetros mais ou menos, mas isso daí também é a critério. Não tem assim um tanto de pontos que tem que fazer, o tanto de centímetros. Mas esse número aqui ficou bom pro jeito que eu quero que a bolsa fique. Aí eu fiz esses pontos vazados aqui, eles ficaram 26 espaços de pontos vazados. Contando assim, ficaram 26 espaços. E ficou no total de 42 centímetros desses pontinhos aqui. Aí, esses espaços ficaram em 42 centímetros. Mas assim, fiquem à vontade para fazer quantos espaços vocês quiserem e para ficar quantos centímetros vocês quiserem também. Se quiserem fazer mais espaços e menos pontos juntos, pode. Se quiser fazer menos espaço e mais pontos juntos, também podem. Mas o importante é deixar a bolsa assim, seguindo o mesmo tamanho de um lado como de outro. Aí, esses espaços, eu fazia um ponto alto, uma correntinha, pulo o ponto de base, e aí no próximo ponto faço outro ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto de base, próximo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, vou pro próximo, um ponto alto e uma correntinha. E aí, o último eu fiz um ponto alto, uma correntinha, pulei um ponto de base
E aí, eu fechei com um ponto baixíssimo. Não fiz mais nenhum outro ponto. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos arrematar o trabalho e vamos fazer agora a parte da tampa da bolsa. Então, pessoal, aqui eu já comecei a fazer a tampa da bolsa. Eu comecei a fazer a tampa com 29 correntinhas. Depois, eu fiz mais 2 correntinhas para formar o primeiro ponto. Depois, eu fiz mais 28 pontos altos. A quantidade de pontos aqui foi de acordo com os pontos juntos que fizemos na última carreira da base da bolsa. Que no caso aqui, esses pontos juntos foram 29, então por isso que aqui é 29 pontos. Mas se fizer mais ou menos, aqui também tem que ser a mesma quantidade. Então, a forma como eu estou fazendo é ponto alto embaixo de ponto alto. Em uma carreira eu faço, a única diferença é na hora da base. Por exemplo, essa carreira eu estou pegando por aqui. Pegando nessa abinha aqui. Então, a única diferença é na hora de pegar na abinha. Então, sempre a abinha aqui é que eu estou fazendo um pouco mais diferente. Eu escolhi um lado para deixar o relevo que fica quando fazemos o ponto alto. No caso, o lado que eu escolhi para fazer o relevo foi esse lado aqui. Então, aqui sempre vai ficar os relevos quando nós formos subindo o trabalho. Então, no caso, para esse lado aqui não ficar o relevo, porque esse lado aqui eu escolhi como a parte da frente da tampa da bolsa. Então, eu fiz as 3 correntinhas, virei o trabalho, lacei a agulha, e agora nós vamos pegar por esse lado aqui. Laçando a agulha novamente, pegando por esse lado da abinha. Porque aí o relevo vai ficar desse lado aqui, e esse lado aqui não vai ter relevo. Nós vamos fazer mais ou menos 9 carreiras. Eu vou fazer aqui 9 carreiras e depois eu vou começar a diminuir o trabalho. Agora, nós vamos começar as diminuições. Aqui eu fiz 10 carreiras. Eu ia fazer 9, mas eu resolvi fazer 10. Agora, para começar as nossas diminuições, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho, e nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos. 1, 2 pontos baixíssimos, depois vamos fazer 2 correntinhas. Vamos laçar a agulha e vamos continuar normalmente fazendo os pontos altos. Sempre lembrando daquele detalhe do relevo, procurar sempre colocar ele por um lado só. Então, eu sempre estou pegando, no caso desse lado aqui, eu estou pegando nessa abinha aqui. Vamos fazer assim até faltar 2 pontos. Esses 2 pontos nós não vamos preencher. Aqui, então, eu fiz os pontos altos até faltar 2 pontos altos. Faltando 2 pontos altos, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer 2 pontos baixíssimos. Feitos os 2 pontos baixíssimos, faço 2 correntinhas e continuo normalmente. Só que dessa vez eu vou pegar nessa aba aqui. E vou dar continuidade ao trabalho. O trabalho, nessa etapa aqui do trabalho, ele vai ficar da seguinte forma. Vamos diminuir 2 pontos altos de um lado e 2 pontos altos do outro, ficando
4 pontos a menos em cada carreira. Sempre fazendo dessa forma. Vai percorrendo com pontos altos, faltando 2 pontos altos, vira o trabalho, faz uma correntinha e faz mais 2 pontos baixíssimos, depois faz mais 2 correntinhas para completar um ponto, e aí continua com pontos altos. Então, aqui eu já terminei a parte da tampa da bolsa. Ela ficou de largura 22 centímetros e no comprimento também ficou 22 centímetros. Ficou 14 carreiras em pontos altos. Aí, as 10 carreiras, elas ficaram todas do mesmo tamanho, tanto de um lado como do outro, não teve nenhuma diminuição. A partir da 11ª, que começamos a diminuir. Aí, diminui 2 no início, 2 pontos no início e 2 no final, ficando 4 pontos diminuído no total. Aí, na próxima carreira, diminui mais 4, na próxima mais 4 e na próxima mais 4 pontos. Sempre 2 no início e 2 no final, não esquecer desse detalhe, que são 2 no início e 2 no final, como eu já mostrei para vocês. Então, aqui ela já está pronta. Eu também já fiz a parte da aba da bolsa. Essa aba, ela ficou com 17 carreiras e ficou 14 centímetros. A aba eu fiz com uma linha diferente, essa linha é a linha de número 3 da cor branca. Aí, os pontos que eu fiz foram pontos baixos, eu fiz 4 correntinhas, depois eu fiz mais uma correntinha, e aí eu fui fazendo mais 3 pontos baixos, que totalizando ficaram 4 pontos baixos, e fui seguindo sempre com 4 pontos. E aí, essa aqui foi a aba da bolsa que eu fiz. As alças da bolsa também já estão prontas, são 2 alças que eu fiz. Essas alças, elas ficaram no tamanho de 52 centímetros, mas também o tamanho delas é opcional. Pode ficar no tamanho que vocês desejarem. Eu fiz 52 centímetros, porque a pessoa que vai usar ela é uma pessoa baixa. Mas se uma pessoa assim mais alta, um jovem, pode fazer uns 60 centímetros a 70 centímetros, que fica também legal. Aí, essa aqui foi feita com 6 pontos altos, com 29 carreiras de pontos altos. Aí, eu fiz as 6 correntinhas, subi mais 2 correntinhas, e aí eu fiz mais 5 pontos altos, que aí ficaram 6 pontos, e fui continuando fazendo com os 6 pontos, até chegar no final, e ficou 29 carreiras com 6 pontos altos. E aí, eu fiz as 2 alças da bolsa dessa forma. Agora, para finalizar o nosso trabalho e começar a unir as partes que nós temos da bolsa, nós vamos fazer uns biquinhos nas alças, vamos fazer também na tampa da bolsa, nós vamos fazer um biquinho. E vamos fazer também na parte principal da bolsa, mas no fundo dela vamos estar fazendo o biquinho para fazer um detalhe nela mais bonitinho. E não se esquecer também que as alças e a aba da bolsa eu fiz como eu estava fazendo na base e também na tampa da bolsa. Sempre deixando um lado a parte do relevo e o outro lado sem o relevo. Aqui também. Tem um lado que ficou o relevo e o outro lado sem o relevo. Não esquecer também desse detalhe. Então, pessoal, antes de unir as peças da nossa mochila, nós vamos estar fazendo um biquinho em torno de algumas dessas peças. Aqui eu já prendi a outra linha, a linha de número 6. Vou fazer 2 correntinhas e fazer um ponto baixo. Em todos os espaços, eu vou estar fazendo pontos baixos, 2 pontos baixos em cada espaço, em todos esses espaços. No caso, estou fazendo a tampa da mochila. É sempre bom lembrar que essa etapa aqui a gente começa pelo lado que tem o relevo, porque depois nós vamos voltando fazendo o biquinho desse lado aqui. Então, é bom lembrar disso. Eu vou estar percorrendo, então,
os espaços dessa forma, com 2 pontos baixos. Então, pessoal, aqui eu já terminei essa etapa com os pontos baixos. Nós vamos fazer agora uma correntinha. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer agora 3 pontos altos no próximo ponto de base aqui. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. E no próximo, novamente, 3 pontos altos. E o trabalho vai seguir dessa forma. Em um ponto de base, 3 pontos altos, no outro, um ponto baixíssimo. E vamos percorrer todo o trabalho dessa forma, até chegar no final. Fazendo esses biquinhos aqui. Agora, nós terminamos essa parte da tampa da bolsa. E vamos passar para a parte principal da nossa mochila. Aqui eu já dei um nó com a linha branca. Aqui é a parte da base da bolsa. Nós vamos pegar na base da bolsa, que nós fizemos a base e quando nós estava subindo a bolsa, nós deixamos um relevo aqui. Nós vamos pegar nesse relevo para estar contornando com pontos baixos. Nós fizemos um nó. No próximo, vamos fazer 2 correntinhas e vamos fazer os pontos baixos. Em cada ponto desse aqui, vamos fazer um ponto baixo. Até chegar no final, e aí vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, terminando a sequência de pontos baixos, nós vamos subir 3 correntinhas e nos próximos 2 pontos baixos, vamos fazer 2 pontos altos. Depois de ter feito esses 2 pontos altos, nós vamos fazer, nos 2 próximos pontos baixos, um ponto baixíssimo em cada um. A sequência vai ficar da seguinte forma: nos 3 pontos baixos, cada um vai ter um ponto alto. Depois de fazer esses 3 pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos, cada um em um ponto baixo que nós fizemos na carreira anterior. E sempre vai ser assim. Depois dos 2 pontos baixíssimos, vamos fazer 3 pontos altos, cada um em um ponto baixo. Depois, terminou essas 3 sequências, fazer mais 2 sequências de um ponto baixíssimo, cada um em um ponto baixo. Aí, vai seguindo essa sequência. 3 pontos altos, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos altos, 2 pontos baixíssimos. Essa base, ela é um pouco diferente. Nós não vamos colocar os 3 pontos altos num único ponto. Vai ser cada ponto embaixo de um ponto baixo. A diferença é que são 3 sequências de pontos altos, depois 2 sequências de pontos baixíssimos, para a bolsa ganhar essas ondinhas aqui, ok? Daí, o que eu fiz? Nessa parte aqui de pontos vazados, eu fiz normalmente essas ondinhas aqui, sem nenhuma alteração. Mas quando chegou nessa parte aqui, que não tem esses pontos vazados, que na verdade é onde vai ir a tampa da nossa mochila, então ela vai ficar para a parte das costas, né? A parte do fundo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma sequência de 6 pontos baixíssimos e separei por uma sequência de 3 pontos altos, 2 pontos baixíssimos e 3 pontos altos. Depois eu fiz outra sequência de pontos baixíssimos, que são 6 sequências também. Separei por esse espaço, mas pode ser um espaço maior ou um espaço menor, que no caso é onde vai ser a costa da bolsa, porque é onde vai ir a alça da bolsa. No caso aqui, né? Então, vai ser de um lado e vai ser
do outro lado. Então, eu preferi fazer assim, não dar continuidade nessas ondas. O lugar também é a escolha da pessoa. Quando chegou esse espaço aqui, eu medi mais ou menos no meio. Separei mais ou menos no meio. Eu comecei a deixar os pontos baixíssimos a partir de onde nós sempre começávamos e terminávamos nossa mochila. E aí, eu peguei e separei por esses dois aqui. E aí, eu fiz mais outra sequência de 6 pontos baixíssimos. Então, é mais ou menos assim o espaço. Mas o espaço eu separei mais ou menos no meio dessa sequência aqui. Que aí ficou o início e ficou mais ou menos o final. Então, o início e o final aqui. E no caso das alças, eu fiz sequências de pontos baixos, como eu já mostrei. Aí, em cada espaço, eu fiz 2 pontos baixos. Depois, eu fiz uma correntinha. Aí, no próximo ponto baixo, eu fiz 3 pontos altos, próximo ponto baixo, 1 ponto baixíssimo, próximo ponto baixo, 3 pontos altos, e fui seguindo essa sequência. E essa aqui é igual às outras sequências de pontos altos e pontos baixíssimos que eu já mostrei, igual o da tampa que eu já mostrei para vocês. Porque o da bolsa, só o da bolsa, no final da bolsa que é um pouco diferente, os outros são todos iguais. E fiz dessa forma. Fiz nas duas alças. E aí, eu vou deixar uma de um lado e outra de outro lado. Então, na bolsa, ela vai ser fixada dessa forma assim, ok? Então, pessoal, nós vamos começar a unir as partes da nossa mochila. O que que eu fiz? Com um alfinete, eu peguei as alças e a aba dela e fui distribuindo na tampa da mochila, para saber mais ou menos onde eu quero que fique as alças e a aba da nossa mochila. Então, eu já coloquei aqui os alfinetes. Aí, o que que eu fiz? A parte do relevo das alças, eu coloquei para cima. E o relevo da tampa eu coloquei para baixo. Então, o relevo da tampa fica para baixo e o relevo das alças fica para cima. E a abinha eu coloquei dessa forma também. Eu coloquei o relevo para cima, aqui como vocês estão vendo. Fui fixando. E agora, nós vamos percorrer com pontos baixíssimos, unindo essas partes aqui. Então, o que que eu fiz? Eu já peguei, já uni aqui, tanto essa primeira alça como a parte da tampa, com um nó. Eu já uni com um nó. Agora, eu vou virar e vou começar a fazer pontos baixíssimos, para tá unindo essas peças. Vou fazer uma correntinha. E vou pegar sempre no espaço aqui da tampa e depois eu pego no espaço da alça. E vou fazendo os pontos baixíssimos aqui, pegando sempre no espaço da alça e no espaço da tampa. Olha aqui. E aí, eu vou percorrer todo esse trajeto aqui. Vou passar pela aba, também da mesma forma. Depois, vou passar pela outra alça da bolsa. Tá ok? Dessa forma. Então, não esquecer que o relevo da tampa vai ficar frente com frente. Ok? Frente da tampa com a frente das alças. Não esquecer desse detalhe. Então, terminando essa parte aqui, nós vamos virar o trabalho para ficar desse lado. E vamos unir com a parte principal da mochila. Olha aqui. Nós vamos pegar essa parte aqui, que não tem os pontos vazados.
e vamos começar a unir com pontos baixíssimos. Olha aqui, dessa forma. Vou pegar primeiro na parte principal da mochila. E depois vendo aqueles pontos baixíssimos que fizemos e vamos fazendo outros pontos baixíssimos. E vamos fazendo outros pontos. E assim vamos percorrer. Então, pessoal, aqui eu já terminei a bolsa. Aí eu terminei de unir a parte principal dela com a tampa, com os pontos baixíssimos, como eu já tinha mostrado. Depois, eu uni essa parte de trás da alça. Para unir ela, aqui, eu firmei dessa forma aqui. Peguei a parte que não tem o relevo, uni junto com o fundo e fui unindo ela para ela ficar direitinho, para ela ficar dessa forma aqui, que vocês estão vendo. Dessa forma. Aí eu fiz um nó, que fixei esse nó tanto com a alça da bolsa, como com a base principal, e fui fazendo os pontos baixíssimos, como eu já tinha mostrado anteriormente. E aí, a outra alça da mesma forma, naquele espaço onde a gente não tinha feito as ondinhas. E aí, eu fixei também da mesma forma. Olha como ficou. Aí, eu fiz um lacinho e fixei esse laço com a linha na cor vermelha, na cor da bolsa mesmo. Fiz um laço bem simplesinho. Aí, aqui, eu fixei nessas ondinhas aqui uma linha, aqui, ó, não sei se dá pra ver, dessa forma assim, essa parte aqui que vai ficar com relevo, e aí eu fixei também um botão, porque daí tem como fechar a bolsa. Aí, eu também coloquei um cordão, esse cordão, eu procurei um espaço, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem direitinho. Eu procurei qualquer um outro espaço, assim, a partir do momento que começa esses pontos vazados. Puxei a linha, fiz um nó, fixei bem esse nó e comecei a fazer correntinhas. Deixa eu até tirar aqui pra mostrar direitinho. Aqui. E aí, eu fixei bem ele e comecei a fazer correntinhas, fiz 50 correntinhas, fiz tanto de um lado, como eu também fiz do outro lado. E aí, é só colocar ele, pra tá fechando a bolsa. Aí, eu também fiz uma base do tamanho da base mesmo que a gente fez da bolsa. Aí, essa base eu fiz com papelão e com EVA, tanto de um lado como do outro. Se quiser fazer com 2 papelões ou com o material que vocês preferirem, para deixar ela bem firme, para ela não emborcar depois. Então, nossa bolsa já está pronta. Eu acho que é só isso mesmo, né? Foi, então, assim, essa parte aqui das alças que eu fixei no fundo, eu já tinha mostrado, né? Fixar com pontos baixíssimos. Aqui é só prender com um nó, pegar um pedacinho mesmo da linha e prender, não tem segredo nenhum. Aqui também não, é só fazer um nozinho e aí puxar, depois que fizer o nozinho, puxa a linha pra ficar com a laçada na agulha e começa a fazer as correntinhas. Aí, aqui eu fixei com linha de costura mesmo. Acho que foi só isso mesmo. Tá pronta a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado do resultado final.